E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Matemática 1 e nessa aula nós vamos falar sobre combinação simples. Mas antes da gente começar essa aula, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badalhe esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante, pessoal? Porque eu tenho gerado muito conteúdo interessante para vocês. E se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um vídeo e você perde essa oportunidade. Então já se inscreva no canal e badalhe esse sininho. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar na divulgação. Beleza? Vamos à aula. Bom, pessoal, combinação simples é um tipo de agrupamento onde a ordem dos elementos não é levada em consideração, ou seja, a ordem dos elementos não importa. Se você, por exemplo, tiver um determinado agrupamento de elementos, daí você resolve reposicionar os elementos, isso não gera um agrupamento novo. Você continua com o mesmo agrupamento, desde que você não altere os elementos. Beleza? Nós temos aqui a definição que diz o seguinte: dado um conjunto A com n elementos distintos, chama-se combinação simples dos n elementos de A, tomados K a K, qualquer subconjunto de A formado por K, com K menor ou igual a N. Bom, aqui nós temos que esse agrupamento é um subconjunto de n elementos tomados K a K, onde K, pessoal, deve ser um número sempre menor ou igual a N. Nós podemos usar o princípio fundamental da contagem para contar o número de arranjos formados por K elementos distintos. Então, usando o princípio fundamental da contagem, nós temos n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes até n menos k mais 1. Mas nós vimos essa expressão na última aula e essa expressão é a expressão do arranjo simples. Daí nós temos que essa expressão é a própria expressão do arranjo simples de n elementos tomados K a K. Agora nós podemos usar novamente o princípio fundamental da contagem para contar o número de sequências ordenadas que podem ser formadas com K elementos escolhidos. A quantidade de permutações possíveis, pessoal, para K elementos distintos vai ser a seguinte. Usando o princípio fundamental da contagem, nós temos as permutações possíveis para K elementos da seguinte forma: K vezes K menos 1 vezes K menos 2 vezes até vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas notem que essa expressão é K fatorial. Daí nós temos o K fatorial. Como, pessoal, qualquer permutação de uma determinada sequência ordenada dá origem a uma única combinação, o número de combinações de n elementos tomados K a K será combinação de n elementos tomados K a K é igual ao arranjo simples de n elementos tomados K a K sobre K fatorial. Ou seja, as combinações simples de n elementos tomados K a K vai ser a razão entre arranjo simples de n elementos tomados K a K e K fatorial. Beleza? Mas nós podemos encontrar uma expressão equivalente a essa. Vamos aqui encontrar essa expressão. Nós vimos a expressão da combinação simples de n elementos tomados K a K, que é igual ao arranjo simples de n elementos tomados K a K sobre K fatorial. Nós vimos na última aula que arranjo simples de n elementos tomados K a K é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Substituindo a expressão do arranjo na expressão da combinação simples, nós temos que combinação simples de n elementos tomados K a K é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial sobre k fatorial. Notem que aqui nós temos uma fração de 3 andares. Nós podemos aqui resolver conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Daí nós iremos obter a seguinte expressão da combinação simples. Combinação simples de n elementos tomados K a K é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial. Lembrando que k é um valor sempre menor ou igual a n. Beleza? Bom, nessa aula nós vimos a expressão da combinação simples e voltamos a ver a expressão do arranjo simples. Mas quando usar arranjo e quando usar combinação? Vamos ver então. Nós podemos fazer a seguinte pergunta quando estivermos fazendo um exercício. A ordem importa?
Se, pessoal, a ordem importa, você vai dizer aham. Então, quando a ordem importa, você diz aham, daí você deve usar a expressão do arranjo. A ordem importa? Aham. Então, você usa arranjo. Se você fizer a pergunta, a ordem importa? E a resposta for não, então você deverá usar a expressão da combinação. Então, se a ordem não importa, você irá usar a combinação. Então, nós temos que, se a ordem importa, você responde aham, arranjo. A ordem importa? Não, combinação. Beleza? Vamos então ver um exemplo da aplicação da expressão da combinação simples. Mas não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com seus amigos. O exemplo é o seguinte: determine todas as combinações dos elementos A, B, C e D tomadas 3 a 3. Pause o vídeo e tente resolver este exemplo. A solução para esse exemplo pode ser a seguinte: nós temos aqui os elementos A, B, C e D. Nós devemos determinar as combinações desses elementos tomadas 3 a 3. Vamos pegar então a primeira combinação. Nós temos uma combinação possível que é A, B, C. Percebam que, se eu alterar a ordem, se eu coloco B, A, C, o meu subconjunto ele não irá mudar. Eu continuo tendo os elementos A, B e C nesse subconjunto. Daí, notem que a ordem não importa. Um segundo subconjunto possível pode ser o subconjunto A, B, D. Aqui eu só excluí o elemento C. Um outro subconjunto possível pode ser o subconjunto ACD. E o outro subconjunto possível pode ser o subconjunto BCD. Bom, esses são então os subconjuntos que eu consigo obter do conjunto A, B, C e D. Percebam novamente que, se eu altero a ordem de um dos elementos de um subconjunto sem alterar os elementos, nós teremos o mesmo subconjunto. Bom, mas o interessante é a gente determinar a quantidade de combinações possíveis que nós temos, e não as combinações que nós temos. Então, nós podemos usar a expressão da combinação simples. Nós temos aqui que n é igual a 4, pois o conjunto contém 4 elementos, A, B, C e D, e os subconjuntos, que são as combinações, devem conter 3 elementos, daí k igual a 3. Nós vimos a expressão da combinação simples, que é combinação simples de n elementos tomados k a k igual a n fatorial sobre n menos k fatorial, k fatorial. Nós podemos dizer Cn kk igual a n fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial. Essa é uma forma reduzida de falar essa expressão. Eu falo combinação simples de n elementos tomados k a k para você acostumar com essa notação. Vamos então substituir os valores que nós temos, n igual a 4 e k igual a 3. Daí nós temos combinação simples de 4 elementos tomados 3 a 3 igual a 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Fazendo 4 menos 3 do denominador, nós temos combinação simples de 4 elementos tomados 3 a 3 igual a 4 fatorial sobre 1 fatorial vezes 3 fatorial. Nós vimos que 1 fatorial é igual a 1. Ficaremos apenas com 3 fatorial no denominador. Daí nós podemos abrir o 4 fatorial até 3 fatorial. Daí nós temos combinação simples de 4 elementos tomados 3 a 3 igual a 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Como nós temos 3 fatorial no numerador e 3 fatorial no denominador, nós podemos detonar esses caras. Vamos cortar eles. Daí nós ficaremos apenas com 4. Daí, as combinações simples de 4 elementos tomados 3 a 3 é igual a 4. Ou seja, aqui nós temos 4 combinações possíveis, ou 4 subconjuntos. Olhando para o início da nossa resolução, nós temos os subconjuntos ABC, ABD, ACD e BCD. São 4 subconjuntos. Beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!